Bom dia você de casa. Estamos iniciando uma semana, vamos iniciá-la cantando, orando e estudando a palavra de Deus. Bom dia, Jonathan. Bom dia, irmã Beth. Bom dia para você aí de casa. Como é bom ter sua companhia. No começo da semana, saber que você está interessado em assistir esse vídeo conosco. E antes de a gente começar, gostaria de contar uma história para você aí de casa. Certa vez, um homem chamado Roland Will, ele tinha um amor pela palavra de Deus e ele saía pregando, não tinha vergonha de nada, saía pregando, e chamavam ele de louco, porque ele fazia isso. E certa vez ele estava trabalhando, e um homem estava trabalhando um pouco mais à frente dele, e até que um momento caiu alguns escombros em cima desse homem, e ele correu para lá, e ligou para a ambulância, falou que tinha que salvar esse homem, correu, gritou, porque aquele homem estava numa questão de vida ou morte. E aí, quando isso aconteceu, ninguém chamou ele de louco por ele ter feito isso. E aí, Roland Will faz a seguinte observação: as pessoas me chamavam de louco porque eu estava pregando a mensagem, mas não me chamaram de louco quando eu tentei salvar um homem. E aí ele diz: quando eu prego a mensagem, eu estou tentando salvar da mesma forma como eu estava tentando salvar aquele homem. E as pessoas não entendem isso. Você deve compartilhar esse vídeo, mesmo que achem você estranho, que você não tenha tanta intimidade, mas compartilhe, porque disso depende a salvação dessa pessoa que você está compartilhando. Mesmo que te chamem de louco, continue fazendo essa obra. E para a gente começar o nosso culto, eu convido você a se ajoelhar conosco para fazer essa oração. Querido Deus, peço, Senhor, que nos capacite a realizar essa obra, mesmo que nós, Pai, venhamos a ser zombados, mesmo que as pessoas nos maltratem, Pai, que nós possamos realizar esta obra como o Senhor nos pediu. Em nome de Jesus, capacite os nossos amigos que estão em casa, continue com eles, Pai, dê força, poder, para eles continuarem estudando o ano bíblico junto conosco. É sempre muito bom ter a companhia de todos eles. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, uma nova semana, isso significa um novo verso para decorarmos. Sim. Continuamos lá em Hebreus, mas dessa vez é no capítulo 4, do verso 9 ao 12. A gente sabe que Hebreus está cheio de versos muito bons, e esse é mais um desses versos. Então eu vou pedir para a irmã Beth fazer a contagem e todos nós vamos citar esses textos. Vamos lá? 1, 2, 3. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, uma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, e das juntas das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, de 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus,
porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, de 9 ao 12. Muito bem, foi um prazer decorar mais uma vez o texto com vocês aí de casa. E agora fique com o estudo, que Deus te abençoe. Amém. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Esse é o momento em que nós vamos aprender lições preciosas para a nossa vida. Quero convidar você para orar, para pedir a bênção do céu, para que o Senhor nos ajude a entendermos as coisas da maneira que Ele deseja para nós. Vamos orar? Vamos nos colocar de joelhos e falarmos com o nosso Deus? Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por histórias tão fortes que o Senhor deixa na Tua Palavra, para que nós possamos aprender, Pai, e não cairmos nos mesmos erros, nas mesmas coisas do passado. Sabemos que Tu és um Deus misericordioso, amoroso, mas que também é um Deus que cumpre as Suas promessas, as Suas profecias. E eu quero pedir uma bênção especial para todos os Teus filhos que estão Te buscando nessa manhã, Senhor, cheio de desejo de aprender mais de Ti. Que o Senhor possa enviar nesse momento a cada lar o Teu Santo Espírito, aonde eles estiverem, no carro, na rua, aonde eles estiverem Te buscando, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um e conosco aqui também, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje está baseado no capítulo 5 de Daniel e no capítulo 43 do livro Patriarcas e Profetas. Corre, pega a sua Bíblia e o seu livro. O tema do capítulo do livro é O Vigia Invisível. Quero convidar você para abrir lá no capítulo 5 de Daniel. Essa história, ela ocorre no reino de Babilônia. Você tem acompanhado os outros estudos conosco. Se você não tem acompanhado, você vai chegar agora e volta os estudos atrás, você vai acompanhar toda essa história, uma história muito bela, muito interessante. O reino de Babilônia estava dominando o mundo inteiro e ele levou o povo de Deus cativo para lá, para Babilônia. E através de Daniel e seus amigos, Deus pôde se revelar àquele povo. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, na época de Daniel, o primeiro rei que esteve com Daniel, ele demorou muito para se converter, mas depois de muita luta do céu com aquele rei, finalmente ele se entrega a Deus e se converte. Só que Deus tinha dado muitas profecias ao profeta Daniel, e uma das profecias você conhece bem, ou se você nunca ouviu falar, é muito interessante, está no capítulo 2, que é ali a sucessão dos reinos que dominariam o mundo, né? Depois de Babilônia, ia ter outro reino poderoso também, que não seria tão poderoso, mas que também ia dominar o mundo. E agora estava chegando perto desse período que o reino de Babilônia ia passar para ser outro reino. O que estava acontecendo agora? O neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, ele estava governando. Ele não era o primeiro do reino, mas ele estava ali em Babilônia e ele deu um grande banquete. No capítulo 5, vem trazendo, no verso 1, vem trazendo alguns detalhes. E eu queria convidar você para você ler junto comigo. Capítulo 5, verso 1. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém.
para que bebessem nele os reis, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Eita, olha só, imagine uma grande festa, um banquete cheio de comida, cheio de bebida, e as pessoas mais importantes do reino estavam ali. O que estava acontecendo ali? Como que era esta festa? Olha só, aqui o capítulo 43 vem trazendo para nós um panorama. Antes do capítulo comenta um pouquinho como era esse rei. Aqui logo no segundo capítulo, no segundo parágrafo, vem trazendo assim, o parágrafo começa assim: graças à loucura e à fragilidade de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, a orgulhosa Babilônia deveria logo cair. Então, por causa de quê? Babilônia ia cair? Por causa de Belsazar. A loucura e fragilidade. Imagine uma pessoa louca e frágil no meio de um povo, guiando um povo. Agora, olha só. Ele agora estava ali naquela festa com seus grandes. Como é que estava essa festa? Diz assim: em seu orgulho e arrogância, com um temerário senso de segurança, Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Todas as atrações que a riqueza e o poder podem proporcionar acrescentavam o esplendor à cena. Belas mulheres com seus encantos estavam entre os hóspedes em atendimento ao banquete real. Homens de talento e educação estavam presentes. Príncipes e estadistas bebiam vinho como água e se avultavam sobre a sua enlouquecedora influência. Então, essa não era uma festa simples, era uma festa onde estava ali todos os grandes chefes de Estado, todo mundo ali, né, bebendo junto com ele. Mulheres bonitas, orgia, tudo que faz tirar o entendimento. E aqui a Bíblia diz que ele, quando já tinha bebido muito vinho, ele toma uma atitude absurda. Ele pede para trazer os vasos que ele sabia que era da casa do Deus de Israel. Como você já vem acompanhando os estudos, você sabe que as pessoas já conheciam sobre o Deus de Israel. Todas as nações já tinham uma ideia de que esse Deus era um Deus poderoso, e o próprio reino de Babilônia teve várias demonstrações do poder de Deus. E esse rei, o Belsazar, ele não era inocente. Ele tinha visto tudo acontecer com o seu avô, ele sabia de tudo. Tudo o que aconteceu, da fornalha ardente, de como o avô tinha perdido o juízo durante 7 anos, depois se converteu. Tudo isso ele sabia. Só que agora ele se levanta contra o Deus do céu. E aí ele resolve trazer os vasos da casa do Senhor. E a festa estava cada vez mais animada. Eles agora pegam os vasos e faz algo terrível. Olha o que diz aqui, no verso 4, acompanhe na sua Bíblia. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Então, realmente, não foi só para usar as taças porque eram bonitas, não. Eles trouxeram aquele material para desdenhar mesmo do Deus do céu. Mas mal imaginava ele que tinha alguém mais ali observando toda aquela cena. Olha o que diz aqui. Mal imaginava Belsazar que havia uma testemunha celestial de sua grosseira idolatria, que um divino vigia olhava a cena de profanação e ouvia a sacrílega hilaridade e contemplava a idolatria. Mas logo o hóspede não convidado fez sentir a sua presença. Quando a orgia ia alta, uma pálida mão apareceu e traçou na parede do palácio caracteres que luziam como fogo. Palavras que, embora desconhecida ao vasto auditório, era um sinal de condenação ao rei, agora ferido em sua consciência e seus hóspedes. Então, ali no auge da festa,
quando eles gritavam e davam glórias aos deuses deles, de repente uma mão começa a escrever na parede. E agora todos param e vê aquelas letras traçadas na parede como fogo e ninguém consegue ler. Belsazar começou a tremer. A Bíblia diz aqui que o joelho dele batia um no outro. Imagina, ele tremendo. Aqui no verso 6 diz que o semblante dele se mudou, os seus pensamentos se turbaram e a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Que desespero! E agora aquela ruidosa festa para. E todos começam a se perguntar o que pode ser aquilo. E o rei grita bem alto. Alguém consegue ler? Ninguém consegue ler? Tragam os magos, tragam os sábios, tragam os feiticeiros. E mais uma vez a cena se repete. Ninguém consegue revelar o que tinha escrito ali. Então o servo do Senhor, não mais tão jovem como antes, já idoso, é trazido ali para aquela sala. E quando Daniel chega, o rei faz a proposta para ele e diz que vai vestir ele de púrpura, que vai dar um lugar no reino, ele vai ser o terceiro do rei. Porque ele não era o primeiro. Belsazar, ele era o segundo, então o único lugar que ele poderia dar àquele homem, Daniel, era o terceiro. E agora ele pega e faz a proposta e Daniel responde para ele que não quer nenhum dos seus presentes, mas que ia revelar o que tinha escrito ali, porque Deus ia revelar. Agora olha que interessante, Daniel agora, ele relembra ao rei a situação dele, né? O verso 22 vem dizendo aqui, ó, e tu, Belsazar, que é seu filho, vamos ler um pouquinho antes, que diz assim, o verso 18, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu todos os povos, nações e línguas, tremiam e temiam de diante dele, a quem queria lhe matava e a quem queria conservava em vida, a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante aos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses e fizeram-no comer a erva com os bois. Do orvalho do céu foi molhado o seu corpo e conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre ele. E no verso 22, agora ele vem falando, e tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, e ainda que soubesse tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à sua presença os vasos da casa dele, e tu e teus senhores, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses de prata e de ouro e de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem. Mas a Deus, cuja mão está a tua vida, de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Uau, que palavra dura, mas era a mais pura verdade. Aquele rei tinha pegado, colocado a sua vida num estágio de bebedeira, de farra. Ele não estava ligando mais para nada. Perdeu o senso de quem ele deveria ser. E perdeu também a noção do que ele estava fazendo, desonrando a Deus daquela maneira. Quem é que guardava a vida dele? Não era Deus. E agora ele pega e coloca todos aqueles deuses que de nada servia e começa a honrar aqueles deuses e falar. Eu quero que você imagine, às vezes nós colocamos também pessoas acima de Deus. Esse homem colocou os outros deuses, mas às vezes damos mais importância a pessoas do que a Deus, colocando opiniões de pessoas acima das opiniões de Deus. E nós, quando fazemos isso, estamos também desonrando a Deus como aquele rei fez. Bom, mas a história continua e ali, quando Daniel fala para ele o que tinha escrito,
O que tinha escrito lá? Aqui no verso 25, vem trazendo para nós o que tinha lá. Este, pois, foi o escrito que escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ai, que coisa terrível! Ele jamais poderia imaginar que aquela era a última noite de oportunidade dele e daquele reino. Por quê? Ciro tinha vindo com seu exército, o pessoal lá dos medos e dos persas, e tinham feito algo muito diferente. Tinham ali desviado o curso do rio, porque Babilônia era uma cidade muito fortificada, era impossível entrar, por isso que ele estava ali numa segurança, né? Achando que nunca ninguém ia atrapalhar ali a sua orgia, a sua bagunça. E aquele povo, os medos e os persas, fizeram uma estratégia e desviaram o curso do rio. Então, no exato momento que ele estava desdenhando do Deus do céu, escolhendo os outros deuses que nada podiam fazer por ele, os inimigos dele entrou e invadiu a cidade. Naquele momento, ele perdeu todo o seu prestígio, todo o seu governo e também a sua vida. Naquela mesma noite, ele foi morto. E olha só que interessante, o livro vem trazendo aqui para nós, aqui, um parágrafo muito interessante. Nessa última noite de louca orgia, Belsassar e seus grandes tinham enchido a medida de sua culpa e da culpa do reino caldeu. A mão de Deus não mais desviaria o mal impendente. Através das multiformes providências, Deus tinha procurado ensinar-lhes reverência por sua lei. Queríamos sarar Babilônia, declarou ele a respeito daqueles cujo juízo agora alcançava o céu. Mas ela não sarou. Em virtude da estranha perversidade do coração humano, Deus achou ser necessário, afinal, passar a irrevogável sentença. Belsassar deveria cair de seu reino e deveria esse reino passar a outras mãos. Sabe, queridos, essa história, ela me impacta muito, ela mexe muito com o meu coração. Porque aquele homem, ele não tinha a menor noção de que era a última oportunidade dele ali. Mas ele não pegou aquela oportunidade. Deus deu muitas oportunidades. Mas ele, apesar de ter ouvido tanto sobre Deus, ele não acreditou. Ou então ele se rebelou mesmo, sem acreditando ou não, ele se rebelou. E eu queria que você pensasse, quantas pessoas vai para uma festa que conhecem a Deus, se desviam do caminho de Deus, vão para uma festa, brincam bastante, voltam a altas horas e acontece um acidente e aquela foi a última festa. Quantas pessoas estão morrendo longe de Deus porque não estão aproveitando as últimas oportunidades de sua vida? Mas Deus, ele sabia de tudo isso e por isso ele proporcionou muitas chances para aquele povo. Mas até o limite da paciência de Deus acontecer. Porque aquele dia era o último dia, era a última chance. A história, Deus deixou muitas profecias. E agora no final dos tempos, também Deus tem uma profecia. Uma profecia muito interessante. Olha o que diz aqui. Já eu vou ler essa profecia com você. Antes eu quero mostrar para você um parágrafo que fala assim, a história das nações fala-nos a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo hoje testados pelo prumo da mão daquele que não erra. Todos estão por sua própria escolha decidindo o seu destino e Deus está superintendendo a tudo para a realização de seus propósitos. Você entendeu?
Deus guia todas as coisas, mas nós é que escolhemos. Que escolhas você tem feito na sua vida? Será que você tem escolhido seguir o que Deus tem falado para você? Ou será que você tem feito como esse rei, que apesar de ter ouvido todas as advertências, tudo que ele já tinha ouvido falar, ainda se rebelou contra Deus? Veja, o fim das pessoas que se rebelam contra Deus não é bom. Por isso nós temos que aproveitar enquanto temos a oportunidade, enquanto temos tempo. E eu quero ler uma profecia com você que está no livro de Isaías. O profeta Isaías traz um cenário bem interessante. E eu quero que você, enquanto eu leio, que você pense no mundo do jeito que está agora. Isso é o capítulo 24, se você quiser acompanhar, corre lá, pegue sua Bíblia. Diz assim, o verso 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, e à serva, como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, e ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra planteia e murcha, e o mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela são desolados, por isso serão queimados todos os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pula para o verso 8, diz assim, cessa o folguedo dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam, e cessa toda a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade, vazia todas as casas, fecharam, ninguém pode entrar. Você viu essa profecia aqui? A profecia que Deus falou para Daniel que ia acontecer, do jeito que Deus falou, aconteceu. E aquele rei, que era o rei Belsazar, não levou nada em consideração, continuou levando a vida de uma maneira muito louca, e no seu último dia ele perdeu a chance de fazer algo pela sua nação e por si mesmo. Agora, a Bíblia traz aqui em Isaías 24 que Deus vai desolar a terra. E as festas vão acabar, vai parar todo esse barulho de festa, só vai haver tristeza, destruição. O lado das festas, das bebidas, tudo isso vai passar. E só quem é que vai ficar em pé? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Daniel, não aconteceu nada com ele, foi protegido por Deus. Mas todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela festa morreram. E eu queria que você nessa manhã pensasse, de que lado você gostaria de estar no dia que Deus fizer isso com a terra? Dos que choram e correm, ou daqueles que estão preparados e vão dizer, este é o nosso Deus, a quem nós esperamos? Hoje você tem a escolha de escolher de que lado você gostaria de ficar. E claro, todos nós devemos escolher ficar do lado de Deus e de sua palavra. E com esses vídeos você está tendo a oportunidade de conhecer mais da palavra de Deus. Aproveite. E eu quero orar por você nesse momento e pedir para Jesus que te ajude a tomar as decisões certas na sua vida, fazer escolhas certas para que a palavra de Deus possa ficar gravada no seu coração. Vamos orar? Feche os seus olhos comigo. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor deixou em tua palavra esse exemplo aqui. Como o Senhor nos avisa, Senhor, o mundo agora está uma festa só, uma orgia só, uma bagunça só. E as pessoas pensam que ainda tem muito tempo. Mas os sinais da tua volta estão muito perto e nós, Senhor, precisamos nos preparar. Precisamos pedir ao Senhor que limpe o nosso coração. Que ajude-nos, Senhor, a meditar na tua palavra todos os dias,
para que o nosso coração seja curado e para que nós venhamos ter discernimento e entender que o tempo está chegando ao fim. Fica com os teus filhos, Senhor. Abençoa a vida deles, de cada família, nos abençoa também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê muita paz nesse dia e até a próxima oportunidade.